Gente, eu tô gravando esse vídeo num domingo, então tem muita moto, muito domingueiro passando na rua. Ignorem os sons externos, tá? Porque não tem outro horário pra eu gravar. Oi, gente, comentários então hoje sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, tá? Escrito pelo Oscar Wilde. Eu já tava com planos de fazer a leitura desse livro, tinha até uma edição, tem uma edição de bolso dele em algum canto. E eu ia ler por ela, mas a Dark Side, então, como relançou o livro, eles acabaram me mandando a edição deles. Então eu acabei lendo pela edição da Dark Side, tá? Que tá muito bonita. E acho que todo mundo já conhece então um pouquinho sobre essa história do retrato de Dorian Gray, que eu acho que não chega a ser um... Não sei, gente, ele não é um clássico da literatura do horror, não é? Acho que ele é mais gótico mesmo. Ele é um clássico da literatura fantástica, eu diria. Mas ele tá, sim, ali encaixado junto com Drácula, com Frankenstein. Ele tá ali no meio desse tipo de literatura mais fantasiosa, mais fantástica, clássica, né? Aqui, então, a gente tem a história desse pintor, que ele é totalmente apaixonado por essa figura, que é o Dorian Gray, que é um cara riquinho, ele é novo, né? Ele é bem jovem. E aí esse pintor decide, então, um dia, o Basil, né? Ele decide pintar um quadro do Dorian Gray. Então o Dorian sempre vai na casa dele pousar para ele, para esse retrato, e aí quando ele finaliza o retrato, a pintura é espetacular. Ela é de assombrar qualquer um que enxerga, que qualquer um que bate os olhos naquela pintura fica maravilhado. Não só pela técnica de pintura que o cara usou, né, que o Basil usou, mas também pela beleza do próprio modelo, que é estonteante. O Dorian Gray, ele é jovem, loiro, belíssimo, né? Ele é estonteante, ele tem aquela beleza assustadora. E aí o quadro fica magnífico. E aí o Dorian, quando ele vê o retrato dele, né, finalizado, ele acaba então proferindo um desejo de... E se o quadro envelhecesse no meu lugar? E se ao invés de eu ficar velho e decrépito, o quadro envelhecesse por mim e eu continuasse jovem e bonito para sempre? E ao fazer essa expressão, né, ele acaba meio que fazendo um pacto com o diabo, né? E aí aquela, né? Cuidado com o que você deseja. O pedido dele se torna real. O Dorian Gray leva o retrato para casa dele e com o passar do tempo ele percebe que o quadro está envelhecendo no lugar dele. Mas não só isso. Todas as atitudes ruins que o Dorian Gray faz, todas as ações de mau caratismo, digamos assim, que ele acaba cometendo, o corpo dele não paga o preço. O quadro vai acabar pagando o preço. Então, conforme ele vai ficando mais maligno, mais ruim, conforme a personalidade dele vai mudando, se tornando uma pessoa mau caráter, o quadro vai absorvendo todas essas características, ficando com um sorriso cínico, ficando com uma expressão diabólica. Então o quadro vai se tornando outra coisa, enquanto o Dorian Gray permanece com aquela casca pronta, impenetrável, que ninguém consegue decifrar, apesar do interior dele estar sempre mudando. O quadro, ele representa o interior do Dorian Gray. É como se o interior dele fosse ficando podre, cheio de ações corruptas, de mau caratismo e até assassinato. Mais pra frente nós vamos ver isso. Então o quadro é o interior. O quadro expressa tudo aquilo que ele é por dentro, né? Então essa história, gente, ela acaba sendo sim uma metáfora, né, digamos. As pessoas sempre escondem algo, as pessoas sempre vão esconder aquilo que elas têm de mais sombrio. Teve até um vídeo, eu não lembro qual foi o vídeo que eu fiz, que eu falei sobre isso também, que é quando você está numa roda de amigos, joga um assunto desconfortável a respeito disso, né? Joga um assunto a respeito de morte, de mau caratismo, a respeito de que todas as pessoas têm pensamentos sombrios, todas as pessoas têm desejos proibidos. E quando eu falo proibidos, são proibidos mesmo. Todo mundo pensa coisas assustadoras. E quando você joga isso numa rodinha de amigos, a tendência é as pessoas ficarem desconfortáveis ou mudar de assunto na hora. É incrível, façam isso. E o livro, então, aqui, o Retrato de Dorian Gray, ele acaba sendo uma expressão disso, né? O quadro, ele toma toda aquela forma, porque a pintura vai envelhecendo. Ele vai, por exemplo, quando o Dorian Gray comete um assassinato, que vai acontecer isso algumas vezes aqui, quando ele comete um assassinato, não é as mãos dele que ficam sujas de sangue, as mãos no quadro ficam sujas de sangue. Então tudo que é ato corrupto, tudo que é ato demoníaco, digamos assim, que ele acaba cometendo não transparece nele e nem para as outras pessoas. Fica refletido no quadro. E ninguém pode olhar o quadro. O Dorian Gray, ele não permite que ninguém veja a figura no quadro. Por quê? É uma figura que ele quer esconder, né? Todos nós escondemos essa figura. A gente não expõe isso para o mundo. Então vai chegar uma hora que o Dorian Gray, ele vai perceber o que está acontecendo e vai trancar esse quadro dentro do sótão dele, dentro de um quarto lá que
tá trancado e que ninguém tem acesso e nunca vai ter, e ele coloca vários panos assim em cima do quadro para ninguém realmente pôr os olhos naquela figura monstruosa. Então, querendo ou não, é o que a gente acaba fazendo, né? A gente se esconde através da internet, através de perfil no Instagram. Dá uma olhadinha lá na sua timeline do Instagram e vê se a sua vida é realmente daquele jeito. Não é, né, gente? A gente sabe que não é. Então é máscaras, né, gente? São máscaras que a gente vai construindo, que a gente vai jogando por cima para não transparecer a nossa verdadeira face. Pode parecer um pouquinho assim pessimismo, um pouquinho negativo que eu tô falando. Não é que eu tô querendo dizer que todas as pessoas são malignas, são cruéis. Mas todas as pessoas têm pensamentos ruins, têm pensamentos vingativos, têm pensamentos cruéis. Às vezes até mesmo a gente faz coisas que a gente não se orgulha, a gente faz coisas que ninguém sabe, só nós mesmos, porque a gente não vai expor isso ao mundo. Quando você tem uma figura exposta, quando você mostra o seu verdadeiro eu, o que você realmente é para o mundo, é assustador. É uma figura monstruosa, demoníaca, envelhecida, apodrecida. E o final do livro mostra bem, assim, eu não vou falar o que acontece no final, apesar de ser um livro clássico, eu até podia falar, mas eu acho que esse daqui não é um livro tão conhecido assim como, por exemplo, Drácula, etc. Então, assim, o que acontece no final do livro demonstra exatamente o tipo de coisa que acontece quando a gente acaba expondo algum defeito nosso, alguma coisa que a gente não se orgulha, né? Vem aquele monte de julgamento, vem várias coisas contra nós, e é o que acontece no final do livro. É uma forma muito simbólica do que acontece na nossa vida. Então, assim, isso é só um dos pontos, né, de reflexão do livro, mas falando assim sobre a história em si, sobre a escrita do Oscar Wilde, eu acho que é uma escrita fantástica. Ele é muito poético nas palavras. Não é uma escrita difícil de entender, não é nada muito rebuscado, mas é tudo muito bem encaixado. As palavras, os parágrafos, é quase musical a escrita dele. É como se você estivesse lendo uma melodia. Praticamente todos os parágrafos do livro têm uma coisa a ser refletida. Ele solta frases do tipo: somos punidos por nossas recusas. Cada impulso que lutamos para sufocar aninha-se na mente e nos envenena. O corpo peca uma vez e se livra do pecado, pois o ato é uma forma de purificação. Que é o que eu falei, né, gente? Quanto mais você recusa um desejo, aquilo te envenena. É muito, muito interessante. E o livro inteiro vai soltar frases desse tipo. E o Dorian Gray é uma figura muito interessante, porque apesar dele ser tão belo, né, tão maravilhoso, ele esconde ali uma coisa muito negra a respeito dele. Então, o Dorian Gray, ele é o tipo de cara que frequenta puteiro, tá? Ele frequenta festinhas assim proibidas ali daquela época. Então, digamos assim que o Dorian Gray, ele era uma pessoa da vida, ele era um farreiro, ele era um depravado, um degenerado. O livro, ele é quase explícito ao tratar sobre homossexualidade. O pintor aqui, o Basil, né, ele é totalmente apaixonado pelo Dorian Gray. Ele é tão apaixonado que chega a ser... ele coloca o Dorian num pedestal. Ele é tipo o muso, ele é adorado praticamente pelo Basil. Ele é totalmente apaixonado, o Dorian Gray representa tudo na vida dele. E esse tipo de frase, esse tipo de contexto, né, ele foi muito problemático na era vitoriana. Então o Oscar Wilde já foi julgado várias vezes, ele já esteve muitas vezes no banco dos réus a respeito de homossexualidade nos livros dele, na obra dele, principalmente nessa do Dorian Gray. Então o livro ele vai ter muitas páginas aqui no final, com o julgamento, alguns julgamentos do Oscar Wilde, com críticas que saíram na época, né, nos jornais a respeito da história dele, Dorian Gray, com as respostas do Oscar Wilde perante as críticas. É um autor super polêmico para a época, né, para a época dele, e eu acho que é uma leitura muito, muito válida. Sobretudo nessa edição da Dark Side, tem muito contexto, sabe? O final, como eu falei, tem todos esses extras, então completa muito mais a edição e torna a experiência de leitura mais completa, mais proveitosa e mais reflexiva. Então, gente, eu adorei ler o livro, foi uma experiência muito, muito positiva. Eu li esse livro numa época meio que eu estava tendo umas crises aí. Eu sempre tive, né, crises existenciais, mas ela me deu muito ao que pensar a respeito de envelhecer, a respeito da perca da juventude, a respeito de esconder os seus pecados. Você vai pensar muito, gente, não tem como passar por uma obra dessa impune. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal,
Comentem, seu comentário é muito importante. O meu canal é tombado, o YouTube não divulga ele como deveria. Então qualquer comentário já dá um up. Então comente, nem que for um coraçãozinho. Compartilhe o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.